Parabéns pela explanação, parabéns pela defesa do verbete. Eu assino embaixo o que a Annelise colocou há pouco, vejo você como um exemplarista, tive a oportunidade de acompanhá-lo aí durante o período que eu residi em Florianópolis, a sua atuação frente a esse compromisso tão sério da implantação de uma Cognópolis na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Então, é muito bom aí, enquanto amiga, intermissivista, acompanhar um posicionamento tão sério também como a defesa de um verbete como esse. Eu gostaria, Gustavo, se possível, que você aprofundasse um tema que eu vejo que é prioritário aí para a compreensão da diplomacia, que é o universalismo. Na 6ª linha, em fatologia, página 2, na 6ª linha, de baixo para cima, você coloca o abertismo consciencial como base do universalismo. O que nós poderíamos fazer? Quais as atitudes práticas que você coloca para que a gente consiga ampliar, aprofundar o universalismo? Eu lembro que o professor Valdo também, uma das formas, né, que eu já antecipo, em algumas tertúlias eu vi o professor Valdo fortalecendo a importância de ampliar a convivência dos inversores com os reciclantes, que esse convívio daria para a própria conscienciologia um nível de consistência em relação ao paradigma consciencial e de teática do paradigma consciencial muito interessante, que muitas consciências intra e extrafísicas se beneficiariam disso, né? Então, para mim, também já entra nessa parte da conviviologia. E o que mais? O que a gente poderia tirar em termos práticos para a compreensão desse universalismo relacionado à diplomacia e à paradiplomacia? Gustavo, por favor. É o que a gente vinha conversando até agora, a questão da criteriosidade, né? Então, se a gente é universalista e a gente não sabe onde é que a gente está, de onde é que a gente veio, para onde é que a gente vai, tudo serve, qualquer caminho serve. E a gente está buscando aqui o caminho evolutivo. Então, eu vejo que o desenvolvimento da criteriosidade evolutiva, né, da criteriosidade pensênica, da criteriosidade das ações, eu acho que melhora bastante essa questão, porque assim, porque o nosso abertismo e o desenvolvimento, obviamente, da autenticidade consciencial, isso tudo torna esse abertismo consciencial mais purificado, menos contaminado dentro do processo da aplicação do universalismo. Então, assim, o abertismo consciencial, pelo abertismo, a gente tem um monte de consciência aí que faz assimilação energética e não consegue desassimilar. A gente pode dizer que essa pessoa é aberta? É o esponja lá. Só que ela não tem critério, não faz de uma maneira técnica, não faz estado vibracional profilático, né? A gente está falando aqui de qualificação dessa condição, né? E eu vejo que o abertismo consciencial criterioso, com um universalismo criterioso dentro desse processo evolutivo, eu acho que qualifica muito sim. E dentro dessa tua fala, né, Isa, da interação inversores e reciclantes, eu concordo totalmente que é um grande qualificador para a CCCI, né? Nós vemos muito isso aqui e na CCCI como um todo, mas aqui principalmente em Florianópolis, né? Que nós temos poucos aplicantes da técnica da Invexis aqui, mas nós temos um objetivo e tivemos durante muito tempo um objetivo comum, que era processo de implantação das ideias da conscienciologia aqui em alto nível por meio de uma Cognópolis, né? Então, esse trabalho ombro a ombro com os aplicantes de técnicas de viver, que são a técnica da Resexis e a técnica da Invex, são muito importantes. É aquilo que eu estava falando ali, assim, o objetivo é o mesmo dos aplicantes dessas técnicas. Se eles não aprenderem a conviver entre eles, como é que vai ser? A gente vai ter dois problemas para resolver. A gente tem que atender, em algum momento a gente vai ter que atender as cons-réus dentro das Cognópolis, certo? Mas antes a gente precisa se entender entre a gente, né? Entre os intermissivistas. Então a gente precisa resolver esse problema antes para estar qualificado para atendimento, digamos assim, da porta para fora, extramuros, né?
Então, essa interação inversores reciclantes é imprescindível, primordial para as consins e consciexes. Isso vai facilitar muito o trabalho dos amparadores, que eles vão poder focar naquilo que tá mais sério dentro desse planeta, que é o processo da REUVEX, né? Marcelo, você quer fazer pergunta? Eu queria dar um pouco de sequência ainda nessa ideia que você trouxe, Gustavo, que ainda é muito comum, né, a gente ver, são duas técnicas de viver, como você coloca, né, técnica da INVEX, técnicas da RESEX, e às vezes uma ideia ainda de competitividade, não existe isso, né, porque são duas técnicas que elas se adequam mais a uma condição ou a outra, né. E enquanto existir esse aspecto ainda de uma ideia de competitividade, de qual técnica é melhor, ou é inferior, ou é superior, eu acho que a gente deixa de aprofundar o que essas paratécnicas evolutivas de fato podem representar para a evolução de cada um de nós, né? Até porque, Marcelo, se você olhar nos 700 experimentos, a técnica da RESEX não é só fazer reciclagem, é aprimorar a projetabilidade lúcida, é aprimorar o estado vibracional, tudo que o inversor tem que fazer também. Também, exato. Entendeu? E o inversor também precisa de fazer reciclagem. O que ele não faz é criar novos problemas, vamos chamar assim, que necessitarão de fazer reciclagem. Exato. Mas, Ou seja, ele assim, começa mais livre e com isso ele tem potencial, né, de seguir mais reto com menos desvio. Mas então as duas técnicas são acopladas, como o Gustavo falou, né? E aí, consciência intrafísica? Gostou do recorte que foi fragmentado com muito carinho para você, meu público-alvo intermissivista? Não se esqueça, seja uma pessoa cética, otimista e cosmoética.